Meus amigos, meus irmãos, muita paz, que o eterno amor do nosso Pai possa nos dar sempre serenidade e segurança em todas as situações. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a vinda do Consolador. Mas para isso vamos iniciar a nossa reflexão com base no livro de Herculano Pires, Concepção Existencial de Deus. Quando ele procura provar a existência de Deus em 3 argumentos básicos e 2 complementares, muito interessantes. Primeiro, ele diz que a existência de Deus, a ideia de Deus, melhor dizer, manifesta-se em todos os povos. É a ideia de um poder supremo, de uma inteligência suprema. Todos os tempos há adoração a um poder supremo. Essa percepção é estudada na questão 649 do Livro dos Espíritos como a lei de adoração. Todos os povos, é inerente a todos os povos, essa ânsia, essa percepção de um poder superior, essa ânsia desse poder superior protegendo, ajudando as criaturas. Desde os mitos mais primitivos, vegetais, minerais, né? Árvores, planetas, astros, melhor dizendo, espíritos que se manifestavam inicialmente exigindo sacrifícios, até sacrifícios humanos e sacrifícios de animais, bem como apareciam também os espíritos bons, orientadores. E a gente vai ver isso lá no portal de Delfos, quando tem uma mensagem do Espírito conheceis a ti mesmo. O segundo ponto muito interessante é que essa inteligência, a forma inteligente com que a natureza é estruturada, então a imanência de Deus na natureza se revela nessa estrutura inteligente. A lei de causa e efeito. A ciência diz que não é efeito sem causa. E Herculano faz a reflexão. Para um efeito inteligente, tem que haver uma causa inteligente. Não pode haver um efeito inteligente sem uma causa inteligente. E essa causa é Deus. Nós existimos porque Ele existe. Ele está imanente em nós. Vamos observar também os vetores da consciência em suas diversas nuances, em suas criaturas com seus diversos graus de evolução, diversos graus de expressão dos sentimentos. Nós vamos observar que há 5 emoções básicas nos seres humanos. Não importa a raça, não importa a civilização,
as 5 emoções, outras se derivam dessa. Mas as emoções básicas, medo, amor, raiva, tristeza, alegria. Essas são as 5 emoções básicas que todos os seres humanos possuem. Ampliando essa sua compreensão, ele nos mostra que o ser humano desenvolve a sensibilidade na forma de perceber o belo, a estética, o belo, o feio. E cada criatura tem essa sensibilidade desenvolvida de acordo com a sua condição espiritual. Alguns estão apegados às paixões, aos instintos. E o belo e a estética se reflete nessa forma de sentir. Por exemplo, as músicas violentas, as pessoas que gostam desse tipo de música, se afinam com esse tipo de música. As músicas sensuais, as pessoas que se afinam com esse tipo de música, que é tão explorada. As músicas sacras, as músicas amorosas, as músicas clássicas em suas diversas nuances. Beethoven, com os seus arrubos, Tchaikovsky e Chopin, com as suas características melodiosas, com os maiores sentimentos amorosos, sensibilidade maior, sentimentos. Então as criaturas vão desenvolvendo os sentimentos de acordo com a sua evolução espiritual. Outro aspecto interessante que ele nos chama a atenção é com relação à compreensão da moral, a compreensão em determinadas épocas se entendia a moral como uma cultura do povo, os hábitos do povo, de um determinado povo, de uma determinada civilização. Posteriormente, com as pesquisas, foi se desenvolvendo a compreensão ética da moral. E se vendo que a moral estava ligada ao bem comum, ao bem de uma nação. E dentro dessas características, nós vamos encontrar uma universalidade, saindo daquele aspecto de compreensão da cultura. E essa universalidade se reflete muito bem quando Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todas as leis e os profetas. É a lei de amor. A lei de amor. Então, dentro desse desenvolvimento dessas características que reflete a sensibilidade espiritual da criatura, o avanço moral reflete a compreensão da vida, do como viver, de como conviver, vai desenvolvendo a compreensão ampla dos meus limites, desenvolvendo a indulgência, vai desenvolvendo a tolerância, a capacidade de perdoar. E chama-nos a atenção quando Jesus, compreendendo a nossa fragilidade, manda orar pelos inimigos, para
que a gente possa desenvolver a compreensão do perdão. Mas avançando nessa compreensão de Deus, nós vamos encontrar, desde a criação do mundo, Deus criando tudo, a ação de Deus, que é o Espírito, na criação. A ação do Espírito na criação. Deus é Espírito, conforme diz João 4,14, se não me engano. E a gente observa a ação da espiritualidade. Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, e Deus coloca um espírito com a espada flamejante, proibindo a entrada a volta de Adão e Eva ao paraíso. Isso é um simbolismo, claro. Depois, nós vamos encontrar a ação da espiritualidade através de Moisés, trazendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que Jesus resume, aqueles 2 que falamos anteriormente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é universal. É universal. É uma lei. É a lei chamada de a lei áurea. Ora, então saiu-se de diversos deuses para a compreensão de um Deus único. Mas ainda tem umas características antropomórficas naquela compreensão daquele Deus de Moisés. Deus com características humanas. Deus que fazia escolhas. Deus que se vingava. Deus que castigava. Mas Jesus vem nos ensinar o Deus amor. Deus amor. E nos traz um simbolismo interessante, uma comparação interessante. Ele diz assim, qual é o pai que o filho pediu um pão ou um peixe, este lhe dá uma pedra ou uma serpente. Vós que sois maus, não agis assim? Imagine o vosso Pai que está nos céus. Olha a comparação de Jesus. Vós que sois maus, não agis castigando os teus filhos. Imagine o vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus desenvolve toda a sua doutrina com base nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos ensinando a ser indulgentes, nos ensinando a perdoar. Mas para ficar bem compreensível de que ele não vinha abolir as leis, ele diz lá em Mateus 5,17, não penseis que vim destruir as leis e os profetas. Eu não vim anular, mas para cumprir. Cumprir. Ora, mas compreendendo a fragilidade humana, ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz que vai resolver o problema, ele diz que vai aliviar. Mas aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Agora observa. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração.
e achareis repouso para as vossas almas. Essa é a condição. Pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Aprender a ser manso e humilde de coração requer o esforço de cada um. Suave é meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, o jugo de Deus não é de condenação, não é de castigo. As leis é que precisam ser seguidas. E ele diz, leve é o meu fardo. Aí, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Está lá em João, capítulo 14, de 15 a 17 e 26. Jesus promete o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro o suficiente para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas. Ora, se ele vai mandar o Consolador, o Espírito de verdade, para ensinar todas as coisas, é que ele não dissera tudo. Ele veio relembrar o que Cristo disse, e o que este disse foi esquecido e incompreendido. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas, está lá no capítulo 6, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofrer? E o Espiritismo vem mostrar as razões dos sofrimentos, as causas do sofrimento. Colhereis do que plantares, diz Jesus. E as causas do sofrimento estão nessa vida e em outras vidas, outras encarnações. Em outras encarnações fomos muitas vezes espíritos extremamente violentos, está aí a história dizendo. Está aí a história mostrando os bárbaros, a Inquisição que torturou e queimou muita gente. Então, o Espiritismo vem na época em que as criaturas já tinham uma compreensão ampliada para entender o advento do Espírito de verdade. O Espiritismo, então, nos ensinando a respeito da reencarnação, nos ensinando a respeito de que nós somos os construtores dos nossos destinos. Por quê? Porque nós somos espíritos e como espíritos nós temos os atributos divinos do pensar, do sentir, do amar,
da vontade, da inteligência. Logicamente, que a nossa consciência, ela sofre com as intempéries do pretérito e das nossas ações no presente. No presente, quantas vezes fomos criaturas egoístas, materialistas, vingativas, violentas, mas então isso tudo fica registrado na nossa consciência. E como a nossa consciência, nós somos como espíritos, a imagem e semelhança de Deus, como espíritos, porque Deus é espírito. Deus não é humano, é espírito. Como ele é espírito, e ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o arquétipo divino, o arquétipo da perfeição está em nós. Então nós temos a ânsia para sermos melhores, pessoas melhores. E nós, muitas vezes, egoisticamente, queremos aparecer melhores. Porque temos esse arquétipo da perfectibilidade em nós. Mas, como a consciência nossa resista todos os dissabores, os desamores exercidos, vem o nosso sentimento de culpa e nós passamos a exigir de nós, através da dor de consciência, a autoculpabilidade. Nós, por causa da dor de consciência, passamos a ser o nosso próprio juiz. Nos julgamos, nos condenamos, nos castigamos. O que é que significa isso? É que a dor de consciência traz desarmonia do nosso psiquismo. Desarmonia do nosso psiquismo. Vêm as depressões, vêm as psicoses, vêm as loucuras, vêm os desequilíbrios de toda a natureza. Reflete no nosso corpo psicossomático e reflete no nossa verdade, diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição. A ressurreição do Espírito, porque a única realidade que existe é o mundo espiritual. O mundo material. Não existe
como realidade. Energia condensada. Energia condensada. E se dispersa, se destrói, se modifica a cada instante sob a ação da espiritualidade. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes o exclamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Sublime objetivo da provação humana. Nós falamos lá atrás que o ser humano tem a sua sensibilidade apresentada em cada um com uma característica. Nós já falamos lá atrás que, de acordo com a evolução espiritual, a criatura tem a sua condição moral mais próxima do amor, mais próxima das leis de harmonia universal, que é a lei do amor. Portanto, esta necessidade de entender que o que nos acontece é pura e simplesmente resposta aos nossos desamores, aos nossos erros, e que nós mesmos nos autocobramos, como já falamos. Ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. O Espírito de Verdade. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Tomai, pois, por divisa
estas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Esta caridade que ele fala resume todos os deveres que a caridade e a humildade. Esta caridade é a caridade moral. É a caridade que nos ajuda a não revidar as agressões. É a caridade que nos ajuda a desenvolver a indulgência para com aqueles que nos ofendem. É a caridade que nos ajuda a orar pelos nossos inimigos. Portanto, renúncia ao homem velho. É dedicação, devotamento, abnegação à reforma interior. Abnegação ao aprendizado do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A renúncia e a abnegação é o instrumento que nós dispomos para desenvolver a humildade, desenvolver a indulgência, orar pelo inimigo para que nós paulatinamente podemos aprender a perdoar. E aprendendo a perdoar, nós amadurecemos já o espírito e estamos expressando em nós, deixando que a imanência, o Deus imanente em nós, se expresse no seu amor. É isto que a doutrina espírita, que o Consolador prometido, vem nos ajudar a compreender. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco, que tenhamos sempre esta certeza, esta segurança de que não estamos sós. Deus nos abençoe. Muito paz.